Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse dia que Ele nos concede, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa de Deus, para juntos louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo, ou epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós estaremos lendo o início dessa carta, né? Ações de graças, ação de graças e súplicas em favor dos filipenses, capítulo 1, a partir do verso ou do versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e poderoso que estás no céu, mais uma vez nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos por mais esse dia de vida, pela tua bênção, pelo teu cuidado para com cada um de nós. E te agradecemos também, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em tua casa de oração para te oferecer mais um culto de louvor e glorificação ao teu santo nome. Pois só tu, Senhor, és Deus vivo e verdadeiro, e digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Recebe, Senhor, a tua igreja, que está reunida nesta casa de oração com esse propósito e com esse objetivo. Pois isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os louvores é agora? Vamos estar apresentando a Deus os pedidos de oração que os irmãos têm para fazer. A igreja já está com a oportunidade para fazê-los nesse instante, para que nós possamos estar intercedendo a Deus junto à necessidade de cada um. Quero lembrar do Paulo Pietro. Ele está com algumas infecções ainda. Ele saiu da UTI, mas para poder ver que se os rins, eles trabalham sozinhos, mas ele terá que voltar para poder fazer a aplicação ainda para poder melhorar, mas ele ainda inspira muito cuidado. Ele ainda está na UTI para poder fazer todo o tratamento necessário. Amém. Vamos continuar orando pelo o presbítero Paulo Pietro. Eu queria orar também pela minha família. Tem muitos parentes meus que ainda, alguns nem ouviram direito a mensagem do Evangelho, e alguns outros ainda estão no engano, e orar para que Deus abra os olhos deles, ou pelo menos que tenha a oportunidade de ser pregado o Evangelho, para o Espírito Santo, se assim quiser, chamar eles, né? Então, para ter oportunidade e pela vida deles, né? Não só pela da minha família, mas também dos outros irmãos da igreja, né? Que têm familiares que ainda estão no mundo, né?
Orando pelos nossos familiares. Mais alguém? Não? Podemos orar? Cadê vosso Senhor mesmo, o Abel, que faça essa oração, apresente a Deus esses pedidos. Oração pela vida do Paulo e pelos nossos familiares e pela igreja. Deus, nós estamos na sua presença, Pai, para te adorar, porque Tu és um Deus grandioso e poderoso. As suas obras são magníficas. Tem nos mostrado as suas obras no mundo, Pai, com tudo que criastes, e nos mostrou também a tua obra em Cristo, morrendo Ele na cruz pelos nossos pecados. E a obra de Cristo, Deus, é poderosa e pode nos transformar. Eu peço ao Senhor, Pai, para que o Senhor volte os seus ouvidos às nossas orações pelos nossos familiares e por aqueles que não te conhecem. Aqueles que escutam, mas não escutam a clara mensagem do Evangelho. No nosso mundo de hoje é muito comum a gente ouvir sobre Jesus, sobre Deus, sobre a igreja, certo e errado, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Jesus nos perdoou gratuitamente, por graça, é uma mensagem que ainda é muito desconhecida no nosso mundo. Eu oro pelos nossos familiares para que eles conheçam, ouçam da Tua graça, pelos nossos amigos do trabalho, das faculdades, da escola, até mesmo que moram perto da gente, para que o Senhor possa, com o Teu Evangelho, anunciar as obras de Cristo para a vida de cada um deles, para que a mensagem de Cristo seja um aroma, seja para aqueles que rejeitam ou para aqueles que aceitam. Mas eu oro, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos amigos e parentes. Também oro pelos enfermos, ó Pai, especificamente pela vida do Paulo Pietro, que ainda está precisando de recuperação. O seu corpo ainda está debilitado devido aos problemas que passou. Eu oro por ele, Pai, para que o Senhor cuide dele, para que, se for do seu agrado, que ele melhore no corpo e que também, depois de tudo, a sua alma descanse no Senhor, Pai, porque sabemos que ele ainda perdeu esposa e família. Ajuda o Paulo Pietro, mas não só eles, mas todos os nossos irmãos que têm alguma necessidade física, de saúde, e que o Senhor esteja cuidando de nós, assim como prometeu. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem controle de todas as coisas porque governa o mundo. Cuida de nós também nessa questão. Mas te agradecemos porque sabemos que tudo está nas suas mãos e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós que amamos e esperamos no Senhor. Obrigado, Pai, por ser um Deus tão maravilhoso. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Fiquemos em pé, vamos louvar a Deus. Hino de número 11. Trindade Santíssima.
Continuamos ainda louvando ao Senhor, o hino de número 67. Poder se sentar, meus amados irmãos. Vamos já continuar estudando a palavra do Senhor. Estamos estudando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. E hoje nós estaremos vendo o selo e o penhor do Espírito Santo. Graças a paz, irmãos. Amém? Muito bem. Não se incomodem com a luz que fica aqui, tá? Outro dia eu falei assim, pastor, essa luz que fica aqui às vezes incomoda a gente. Não se preocupe com ela. Tá certo? É porque às vezes ela chama a atenção mesmo. O pessoal fica mais em olhar para a luz do que para mim. Então, não esqueça a luz. Tá bom? Muito bem.
Estamos aqui estudando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Na semana passada, tratamos sobre o já e ainda não é? Então, nós temos aqui hoje para tratar sobre o selo e o penhor do Espírito Santo. A gente precisa montar uma estrutura para poder pensar exatamente no selo e no penhor do Espírito Santo. E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender, como logo no início tem 2 semanas atrás, eu falei sobre o Espírito Santo como identificador dos que pertencem a Deus. O Espírito Santo é o identificador daqueles que pertencem a Deus. Por que isso? Tem aqui, obrigado. Por que o Espírito Santo é o identificador dos que pertencem a Deus? Pode falar, irmãos. Alguém? Não? Vamos lá, vamos fazer uma continha regressa. O Espírito Santo é de quem? Não é de Deus? Deus, ele dá para quem? Para quem? Para quem ele quer. Ele enviou seu filho, Deus enviou seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Por quem? Pelo seu povo. Certo? Ou não? Existem algumas correntes de pensamento. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todo mundo. Salvação universal. Não é? Vocês já ouviram sobre isso, não já? Jesus morreu por todo mundo. Se Jesus morreu por todo mundo, então por que pessoas vão para o inferno? É uma pergunta que deve ser feita. Se ele morreu por todo mundo, e ele é o Filho de Deus, e a sua morte e ressurreição é suficiente para garantir a eternidade, a pergunta é: por que pessoas vão para o inferno? Alguém quer ajudar aí? Olha lá, seu Cícero, microfone, corre lá nele. Olha, no meu entender, ele não morreu por todo mundo. Muito bem. Porque na hora que ele foi crucificado, foi mandado crucificar. E aqueles que o crucificaram não estavam, ele não morreu por eles, no meu entendimento, né? Porque Pilatos lavou as mãos, né? Então eu acho que ele morreu por aqueles que acreditaram nele. Muito bem. Se fosse numa escola comum, a gente ia dizer, está meio certo. Né? A pessoa coloca assim, meio certo. Né? Acertou uma parte e a outra. Se for assim, só aquele que mandou crucificar que não foi salvo? Mas e o povo que, quando Pilatos perguntou, quando disse assim: olha, é comum nesse período de festa nós absolvermos um dos criminosos. Nós temos 2 criminosos aqui. Nós temos Barrabás e Jesus. O que vocês querem que faça com Barrabás? Solte. Diz o texto bíblico. O que vocês querem que eu faça com Jesus, o Cristo? Crucifica-o. E esse povo todo, será que Jesus não morreu por eles? Que mandou crucificar?
Agora Jesus lá na cruz, com os braços abertos, já pregado na cruz do Calvário, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, o perdão ou a morte de Cristo, ela é suficiente para salvar. Não há outro caminho para irmos ao céu se não for através de Jesus Cristo. É só Jesus. A sua morte e ressurreição lá na cruz do Calvário, ela é suficiente para salvar. Se ela é suficiente para salvar, porque nem todos vão para o céu e muita gente vai para o inferno. O Senhor falou responder, porque Ele morreu não por todo mundo. Porque o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, Ele diz: não é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste. Então Jesus morreu na cruz do Calvário pelos filhos de Deus, aqueles a qual o nome está escrito no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Então, temos que entender isso. A morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo, ela é suficiente para salvar. Todo mundo? Não. Mas por quê? Porque ela não é suficiente? Nada disso. O propósito de Jesus era salvar os filhos de Deus, e todos os filhos de Deus serão salvos. Amém? Amém? Estão comigo aqui? Muito bem. Então veja, se é dessa forma que a salvação só é através de Jesus, Jesus morreu por todos os filhos de Deus, sem exceção. Ah, pastor, mas tem pessoas, você pode ver que conversando na rua, as pessoas dizem: mas eu também sou filho de Deus. A pergunta é: todo mundo é filho de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus. Mas Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ou seja, você precisa crer no Senhor Jesus, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, crer que Ele é o Filho de Deus, e para isso você precisa receber o Espírito Santo. Amém? Amém? Por isso que eu digo que o Espírito Santo, ele é o identificador dos que pertencem a Deus. Os que pertencem a Deus têm em si o Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Aí a gente entra numa outra questão aqui, que eu vou levantar a questão antes que vocês entrem. Ah, pastor, mas tem pessoas que precisam ser batizadas no Espírito. Quando é que ocorre o batismo com o Espírito Santo? O microfone pode passar aí, vocês estão à vontade aí para falar. Olha aí, quando é que ocorre o batismo com o Espírito Santo? Bom, acreditamos que o batismo ocorre no ato da conversão. No ato da conversão. Quantos concordam com isso? Levanta a mão aí, que eu quero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aí. Quem pensa diferente? Ninguém pensa diferente? Todo mundo pensa igual aí? Que bom. Hã? Que bom, né? Que bom. Porque assim, o batismo com o Espírito Santo é você receber o Espírito Santo. Tudo bem? Tudo bem? Para você crer em Jesus, você precisa ter o Espírito Santo. Para você crer nesta palavra aqui, você precisa ter o Espírito Santo. Para você entender que Deus é o Senhor da sua vida, você precisa ter o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir na sua vida, você não entende nada disso.
Por isso que o Espírito Santo, ele é o identificador dos filhos de Deus. Ele confirma a nossa filiação como herdeiros de Deus, independente da nossa condição social ou material. Independente da cor da nossa pele, independente do país que você nasceu, independente disso, o Espírito Santo é aquele que confirma, ele identifica os que pertencem a Deus. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos. Não é? O Espírito Santo, ele é fundamental na vida cristã. E como ele nos guia e nos torna filhos adotivos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 9. Quem achar pode ler. Ou melhor, levanta a mão para o microfone chegar, para quem estiver em casa possa ouvir. Pode ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí. Se você dissesse para mim, olha, eu não fui batizado no Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que se você não acredita, se você não tem o Espírito Santo de Deus em você, você não é dele. Acho que boa parte da confusão acontece esperando que o batismo no Espírito Santo seja uma experiência visível e similar à que aconteceu em Pentecoste e das que são descritas no livro de Atos, né? E eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de conseguir identificar os fatores distintivos daquele batismo no Espírito, que parece mais uma capacitação do Espírito, e da atuação do Espírito Santo, que acontecia, por exemplo, no Velho Testamento, que as pessoas também criam no Velho Testamento, também criam em Deus, então também tinham Espírito, né? A diferença entre a experiência de Atos e a atuação regenerativa do Espírito, acho que confunde um pouco, principalmente no movimento pentecostal hoje em dia que a gente tem, né? Eu vejo que nós tratamos aqui a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, não é? E nós vemos que o Espírito Santo, desde Gênesis até Malaquias, o Espírito Santo age no Antigo Testamento, mostrando o poder de Deus, agindo nos profetas. E nós vemos que agora, e é muito mais latente na nossa memória, nos nossos olhos, é muito mais recente para nós a memória de que Jesus Cristo realmente ali agora é que realmente Deus está agindo. Por quê? Porque houve o período intertestamentário. O período intertestamentário, ele durou quanto tempo? 400 anos. As Bíblias antigas, as Bíblias modernas hoje não tem mais, mas eu tinha uma Bíblia antiga, que eu quando criança, eu tive essa Bíblia quando criança, né? Antiga, né? Criança, né? Veja, ela tinha 4 páginas em branco, entre o Antigo e o Novo Testamento. E eu ficava perguntando, por que dessas páginas em branco? Aí eu pensava assim, adolescente, né? Deve ser para fazer anotação. Mas não, tinha um propósito, aquelas 4 páginas em branco, no meio ali, entre o Antigo e o Novo Testamento, é o período que Deus se calou. Período intertestamentário, onde foram escritos os livros apócrifos. É muito bom historicamente. Tem relatos históricos dos livros apócrifos que você realmente deve ler, mas não deve entender como palavra de Deus. Você precisa olhar com outra perspectiva, porque nós lemos livros históricos e nós não podemos tê-la como palavra de Deus. Até porque os livros históricos na secular, nas escolas, muitos deles não têm a história bíblica. Mas a história bíblica aconteceu? Aconteceu. E por que eles não contam? Porque não é de interesse deles apresentar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, as histórias bíblicas que nós contamos na igreja, ela aconteceu.
Ela é real. Todos vocês estudaram sobre a Pax Romana. Não estudaram? Quem lembra o que é Pax Romana aí? História, hein? Pax Romana, exatamente quando Roma, o Império Romano, ele domina e é construído portos, estradas, e abre o livre comércio entre as cidades, e isto facilitou a divulgação do Evangelho. E isso foi antes de Cristo. Antes de Cristo vir. Foram construídos portos, estradas, o povo começou a ser perseguido, e o povo começou a ir para essas outras cidades, para outros povos, e começaram a falar de Jesus, de Deus, não de Jesus, mas de Deus, e isso facilitou, no momento da perseguição da igreja, os cristãos se evadirem daquelas cidades. Veja, história mundial. Alexandre o Grande, já ouviram falar dele, não já? Quantos anos ele morreu antes de Cristo? Alguém sabe? Mais ou menos, chuta uma data aí. Antes de Cristo. 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande morreu. Você deve conhecer os Ptolomeus, amorreus. Isso tudo é antes de Cristo. A gente assiste história, né? Assiste filme de história, a gente acha que esse período é muito longe de Jesus Cristo, né? Ou Jesus Cristo é mais antigo do que isso. Não é? Mas não. Jesus Cristo é mais moderno. Mas então fica muito forte na mente do povo que estava ali reunidos, e é muito interessante ressaltar o que eu vou dizer aqui, que o pessoal hoje dá maior ênfase à questão das línguas, não é? O primeiro episódio que registra línguas na Bíblia, o Senhor deu para confusão, que foi lá na Torre de Babel. O pessoal construiu e queria construir uma torre tão grande, tão alta, que pudesse alcançar o céu e o povo pudesse ver, e eles iam ser engrandecidos por conta disso. Aí o Senhor confunde a língua de vocês. Cada um começou a falar com uma língua diferente. E hoje é tão bonito, né? Para muitos. Se reúne, cada um fala numa língua, e é aquela confusão, ninguém entende nada. E aí, quem foi edificado? Meus irmãos, vou pontuar aqui. Eu creio que Deus faz tudo o que lhe apraz. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Tudo bem? Algumas pessoas dizem que esses dons de língua, de cura, cessaram. Mas se Deus quiser usar agora, Ele não pode? Pode ou não pode? Pode. Agora, é necessário para que eu creia essas coisas acontecerem? Não. Veja que nós temos que ter perspectivas diferentes. Olhar com outros olhos. É necessário que eu veja as pessoas orando em línguas, ou expulsando demônio, ou ressuscitando mortos, curando enfermos, para que eu creia na palavra de Deus? Não. Mas se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Tudo bem até aqui? Tem muitas pessoas que dizem, mas isso não é a forma da igreja presbiteriana pensar. Isso é porque a pessoa não estudou a Bíblia. Porque se estudar a Bíblia, vai saber que Deus é soberano. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, vai ser o Deus de amanhã. Ele não muda. Nós mudamos, mas Deus não. Tudo bem até aqui? Então veja, essa confusão, Abel, é exatamente porque o pessoal fica querendo ver coisas extraordinárias, físicas, coisas que os olhos possam ver, que eles possam tocar, que isso no mundo espiritual. Veja que confusão. Querem que as coisas aconteçam no mundo espiritual e quer que os olhos vejam e as mãos possam tocar. O que aconteceu lá em Atos? Jesus foi assunto aos céus, como Ele havia prometido. Não é? Ele não avisou que iria para o céu?
Mas ele disse o quê? Ele ainda avisou: olha, não vos deixareis órfãos, deixarei convosco quem? O Espírito Santo. Na hora que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu, tocou no coração dos seus discípulos, e eles começaram a falar, a pregar. Você quer ver só? Leva o microfone lá para aquele rapaz lá, chamado Thomas, lá no final. Thomas, na sua língua nativa, fale um texto bíblico. Ô pastor, a minha língua nativa é a língua portuguesa, mas... Thomas. O pastor sabe, sou de Angola, o pastor esqueceu. Angola, tá certo. Mas eu tenho domínio de língua francesa, então... Fale. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Quando ele falou em francês, quem entendeu aí? Só ele mesmo, né? E se eu falar aqui, Asherei, Rai, Shelo, Halá, Barsat, Rachai, o Vetrotan, Oman, vai lá. Vocês entenderam? Salmo 1 em hebraico. Mas se eu disser assim, Birishit Bará Elohim, quantos entenderam? 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque conhece essa expressão. Ou seja, olha que interessante. Quando eles começaram a falar em outras línguas, aqueles povos que eram de línguas diferentes começaram a entender a mesma pregação. A língua era estranha? Estranha para mim, mas não para o outro. Está dando para entender? Então as pessoas hoje querem receber o dom de língua, ser batizado do Espírito Santo para falar língua estranha. Estranha para ele mesmo. Queridos, eu não estou dizendo que a pessoa que fala em línguas não seja edificada. Porque em Coríntios trata disso. Que aquele que fala em línguas, se não houver intérprete, ele deve se calar. Mas se ele tiver, ele e Deus, e ele orar em línguas diante do Senhor, ele vai ser edificado. Então não tem problema você orar em línguas. Mas se não houver intérprete, o que a Bíblia diz para você fazer? Cale-se. Ué, pastor, então por que aqui a gente vai em algumas igrejas e o povo sai todo mundo falando em línguas, e aí ninguém entende nada, ninguém interpreta nada? Porque está desobedecendo a palavra de Deus. Ah, pastor, só estou ofendendo outra igreja. Não estou ofendendo ninguém. Estou dizendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu não. Então, só para poder mostrar que as pessoas, elas querem as questões mais espetaculares na vida do que as questões mais simples, que é ter comunhão com Deus. Isso mesmo que o Abel acabou de falar a respeito de Atos, né? Ali o próprio Pedro fala, né, que foi o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, ou seja, ali Pedro disse que aquilo estava se cumprindo aquilo, né? E nós temos essa acréscimo de falar em línguas estranhas, mas o texto fala que falaram em línguas, né, ou idiomas, né? E até é uma questão de se pensar, quando fala assim, não, se eu oro em língua, eu sou edificado. Mas vamos usar o raciocínio, né? Como é que eu sou edificado se eu não estou entendendo, né? Ou seja, não, mas meu espírito está sendo edificado, mas o meu corpo não. Como é que é isso? Então, você está separando então o espírito e o seu corpo, a sua mente, o seu intelecto? É por isso que é bem confuso e devemos tomar cuidado. E quando nós a Igreja Presbiteriana, diz assim que alguns chamam os presbiterianos de cessacionistas, né, que creio que os dons cessaram, e eles até colocam mais coisas na conta. Não é a gente crê que os dons cessaram. Nós cremos que a revelação bíblica cessou. Essa cessou, porque se você acreditar ainda que Deus continua trazendo revelação, então a Bíblia não está fechada, o cânon, né? Então, quando fala assim que a Igreja Presbiteriana ela é cessacionista, ela se refere na revelação, a Bíblia,
Não é os dons, né? O dom de cura, o dom de falar em outro idioma, mas na revelação, porque se eu trago uma palavra, eu me levanto aqui e digo, olha, Deus está dizendo isso, isso, isso e aquilo. Então a Bíblia não está fechada, então pode escrever que é a palavra de Deus. A gente leva o microfone lá para o Thomas, mas a gente precisa entender o seguinte, como vou dizer como profissão, tá? Todo médico, toda profissão de quem é médico, medicina, existe médicos. Programadores, existe programadores. Na igreja, existe pastores. Na polícia, existe policiais. Existe bons e ruins. E na igreja presbiteriana existe, sim, alguns pastores da linha mais radical. Acabou. E nem aceito que isso aconteça. Eu conheço pastores que não creem nem em possessão demoníaca. Diz que isso é surto psicológico. Deixa uma pessoa ficar endemoniada na frente dele para você ver se ele não sai correndo. Não é? Então veja, a gente precisa ter equilíbrio. Né? Na igreja presbiteriana, ela crê exatamente como o Francisco colocou. Nós cremos que a palavra de Deus ela é suficiente. Não precisa mais dessas coisas. Mas se Deus quiser usar, Ele é soberano. Tudo bem? Thomas. Pastor, só tentar esclarecer que a questão do Atos capítulo 12 e 1 de Coríntios 14 são duas coisas diferentes, bem diferentes. Porque realmente Atos capítulo 12, se olhar o versículo 5, diz que todos estavam morando em Jerusalém. Judeus, religiosos vindos de toda a parte das nações do mundo, ou seja, o mundo inteiro estava reunido. Mas agora o versículo 6 diz que quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficavam muito admirados porque cada um podia entender pela sua própria língua. Ou seja, o que o pastor falou, Atos 12 não é língua estranha. Atos 12 é uma experiência como que a gente fez aqui. Eu falei em francês e o chinês que estava lá ouviu o chinês, o inglês ouviu o inglês, todo mundo ouviu na sua própria língua. Agora, 1 de Coríntios capítulo 14 é diferente. Lá que eu estava vendo há pouco tempo aqui, lá diz que quem fala em língua não fala para os homens, mas fala para Deus, está se edificando a si mesmo, ou seja, uma experiência pessoal com Deus. E Paulo vem dizer que eu gostaria que todos falassem em língua, mas para mim, o que é melhor é que vocês profetizassem. Então, a profecia, quem profetiza é justamente isso, fala para a igreja, edifica a igreja. E quem fala em línguas se edifica a si mesmo. Então, a diferença está aí. Sim. E lá, aqui está quem fala, não fala aos homens, sendo que em Atos era para falar para todos, porque até todos ouviram. Foi como dizem, né? Foi a festa evangelística, a colheita. Eles ouviram, foram profetizados, ouviram a mensagem. Agora, a questão de 1 de Coríntios e Marcos 16, isso é uma questão de experiência pessoal do ser humano com Deus. Só queria contribuir com isso, pastor. Exatamente isso, uma experiência pessoal com Deus. Se ele fala em língua, fale para com Deus. E quando Paulo diz essa expressão, muito interessante, que também traz confusão, que Paulo diz assim, gostaria que todos profetizassem. Aí o pessoal começa nessa questão, pedir o dom de profecia. Não, né? Como já teve aqui, uma vez aqui na porta da igreja, chegou duas moças, falaram assim, estava eu e a Joel ali, perguntou assim, pastor, tem culto hoje? Tem profecia? Aí eu tenho. Aí eu perguntei, mas que tipo de profecia? Não, mas fala da vida dos outros. Eu falei assim, não, isso é fofoca. Isso não é profecia. Paulo está dizendo assim, bom que todos profetizassem, bom que todos pregassem a palavra de Deus, que a palavra de Deus é profética. Amém? Ela é profética. Então prega a Bíblia, prega a palavra de Deus, prega o que Deus está falando ao teu coração. É isso, irmãos. Tudo bem? Vamos lá, Abel? Eu só acredito que tenha dois entendimentos diferentes, né? Um, que existe dois dons de línguas diferentes, um que é para edificação própria e outro que é para comunicação. Eu acredito que o dom de línguas de Atos e o de
1 Coríntios é o mesmo. Ele fala que quem fala em línguas não fala a homens, e sim a Deus, é porque, visto que ninguém entende, ou seja, dado que ninguém entende, aí ele está falando com Deus, porque Ele tem Deus que se entende. calar. Ele tem que se calar, segundo Sim, o texto. mas porque Deus entende, não porque ele está falando algo que não tem o intuito de comunicar, que é para edificação própria. O outro texto ele fala que é para Só pontuar, Abel. Quando ele fala e ninguém entende, você perdeu o objetivo da comunicação. O objetivo da comunicação é se fazer compreensível. Isso não estou nem falando numa questão teológica. Então, você fala para que as pessoas compreendam. Se você fala e a pessoa não compreende, você não comunica. Se você não comunica, então você não está cumprindo o seu papel. Então, é para edificação própria. Por isso que ele diz, se não houver intérprete, porque aí sim, se há intérprete, aí há comunicação. Mas por que seria para edificação própria se ele não entende? Não, ele com Deus, na conversa com Deus, Deus enche o coração dele, o espírito dele de paz e harmonia. Porque é uma experiência pessoal. Porque a experiência pessoal nós não conseguimos medir. Mas ele enche mesmo sem falar em línguas. Né? Sim, mas se Deus deu esse dom para essa pessoa, e aí? Qual a diferença? Entendeu? Por isso que as pessoas começam a correr atrás de alguns dons específicos, porque são aqueles dons visíveis. E isso que acontecia no passado, né? E acontece hoje em algumas igrejas. Na nossa igreja, na igreja presbiteriana, o dom de língua é um dom que não é visível. Existem algumas pessoas na nossa igreja que falam em línguas? Existe. Mas não é um dom visível. E se falar na igreja presbiteriana ainda causa escândalo. O microfone está lá atrás. Ainda causa escândalo. Então, veja, a gente tem que entender que, mesmo que o fato de você ser fortalecido pelo Espírito, não precisa ser através das línguas. Não, claro que não. Mas se Deus usou desse expediente com você, que Deus trata cada um de forma pessoal e particular. Tem pessoas que são mais emocionais, e sabe aquela questão dos temperamentos? Pessoas que são mais fleumáticas, outras mais... estava com os 4 temperamentos na cabeça, fugiu. Fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. São diferentes. E Deus trata com a pessoa de forma diferente. Tem pessoas que são... Eu digo isso por conta de filhos, né? Tem filhos que você olha para basta você olhar, ele já começa a chorar. Para o outro filho, você olha e pergunta, pai, por que você está olhando? Entendeu? Por quê? São temperamentos diferentes. E a gente tem que lidar com as pessoas de forma diferente. E Deus lida com a gente dessa forma. Thomas. Pastor, só para tentar esclarecer mais a questão do que Atos é diferente do 1 de Coríntios. Em Atos eram línguas inteligíveis, ou línguas que pessoas falavam. É isso, Atos. Exato. Eram línguas inteligíveis. Se pegar 1 de Coríntios aqui, o versículo 2 diz assim: quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz mistérios a Deus. Acho que aqui está bem explícito para tentar dividir as duas línguas. Porque a pessoa fala mistérios para Deus. Então não tem como o ser humano entender mistério. Mistério não se explica. Atos 2, e é bem claro que os que falavam dentro, tomado pelo Espírito Santo, falavam línguas que não eram daquele lugar, os autóctonos ouviram. Então essa é a diferença aqui. Uma é língua inteligível e a outra é mistério mesmo, como está aqui no versículo 6 de 1 de Coríntios. Muito bom. Isso já gerou uma discussão e nós vamos trazer um estudo especificamente sobre isso. Tá bom? Para a gente caminhar? Olha lá, microfone, senão o pessoal em casa não ouve. E aí nós vamos caminhar aqui para entender sobre o selo e o penhor do Espírito. Esse problema aí dessa língua, né? Para entender isso aí, tem que ler e fazer uma pesquisa de todo o capítulo de 1 Coríntios capítulo 14. Porque, meu amigo, se nós usar esse texto aí para a igreja,
dizer como dois dons diferentes, você abriu uma porteira, como diz, da rodovia Bandeirantes para o chicote comer na heresia. Mas veja, então nós vamos estudar aí para ver se vai abrir essas rodovias e o chicote vai comer, certo? Nós vamos caminhar e vamos marcar, e aí eu vou colocar para a gente estudar sobre isso aí com maior precisão, tá bom? Veja, Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Quem achar pode ler. Gálatas 4, 6 e 7. Olha lá o que diz. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Olha aí. E porque vós sois filhos, porque você é filho, enviou ao nosso coração o Espírito. Então, o Espírito, ele realmente testifica, ele marca, ele mostra quem é o Filho de Deus, quem é de Deus. Tudo bem até aqui? Romanos 8, 14 e 15. Romanos 8, 14 e 15. Antes de ler, pergunta, John? O pastor, no caso, quando ainda éramos ímpios, o Espírito já habitava no povo de Deus? Não. Antes da conversão? Não. Antes que o Espírito Santo de Deus habite em você, você é inimigo de Deus. Você não compreende a vontade de Deus. Mas, quando o Espírito Santo de Deus habita em vós, ele abre a sua mente, faz com que você entenda a vontade de Deus e você compreenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso aí? Era só para você falar mesmo, explanar um pouquinho. Beleza, obrigado. Romanos 8, 14, verso 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Veja, antes, quando não tínhamos o Espírito Santo de Deus, nós estávamos escravos do pecado. Agora que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós não somos mais escravos do pecado. Ah, então por que eu ainda vivo pecando? Porque você é um pecador miserável, que precisa crescer na comunhão, na santificação, na oração, na leitura bíblica. É que a gente acha que a conversão, e se Deus quiser fazer, pode ser, acontece assim: eu não sabia nada de Bíblia, o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração, e agora eu sei tudo de Bíblia. É assim que funciona? O pessoal pensa que é igual o filme do Matrix. Lembra? Quem já assistiu Matrix aqui? Acho que todo mundo, né? Vai lá, coloca um negócio na nuca do Neo, ele quer aprender a pilotar helicóptero. Sai pilotar o helicóptero. É assim que funciona com a Bíblia? Não, o Espírito Santo entrou, agora eu sei tudo sobre Deus. Não, o Espírito Santo entrou na sua vida. Deus lhe alcançou. Deus deu o Espírito Santo dele para você, para que você se torne, para que você cresça, para que você melhore, para que você seja aperfeiçoado, até que ele venha buscar. Amém? Veja, por isso que nós vemos aqui, nessa primeira parte, que o Espírito como identificador dos que pertencem a Deus. É o Espírito Santo que identifica os que pertencem a Deus. Veja, selo do Espírito. Veja, o selo do Espírito é uma confirmação de que pertencemos a Deus. Como é que funciona selo nas correspondências? Na mais antiga, né? Hoje, nas correspondências, o selo fica na parte da frente, né, da carta. Mas nas correspondências antigas, lembra de filmes? Como é que era selada as cartas?
Lembra ou não? As cartas eram escritas, aí eles dobravam direitinho, aí vinha com a cera, derretia a cera, colocava a cera, e aí eles vinham com um sinete. Sinete é um anel, para marcar na cera quem estava escrevendo. Então, colocava ali, geralmente só quem tinha autoridade tinha esse anel, que era esse sinete. E aí ele, pum. Então, quem pegava aquela correspondência e via aquele selo com aquela marca de autoridade de quem mandou, fala assim, olha, eu não posso mexer, ou essa é para mim ou não é. O selo era externo. Aqui nós vemos que o selo que o Senhor nos dá, ele é interno, não é externo. É o selo que o Senhor coloca dentro de nós, que é o Espírito Santo dele. Nós somos selados. E o selar aqui, a palavra selar, a gente poderia caminhar aqui por várias vertentes de estar blindado, de blindar, nós vamos selar aqui, passar uma seladora. Ajuda aí, Eli. Para que serve uma seladora? Então, a seladora, ela serve para selar a parede antes da pintura final, né? Então, ela vai ali preencher os poros da parede, fazer uma preparação para vir depois a pintura final. O que acontece? A seladora, ela vai evitar que quando você passe a tinta, a parede chupe toda aquela tinta e ela não tem um resultado positivo. Por isso que o Espírito Santo é aquele que sela. É aquele que fecha. É aquele que preenche. É aquele que marca a autoridade de quem Ele é Senhor, que é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus entra em nós, e ali nós somos do Senhor. Veja, então, como o nosso irmão João colocou, e isso vai lá na questão do batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você é selado. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E isso você precisa automaticamente falar em línguas, orar e expulsar demônio, orar e coxo ser curado, orar e mortos ressuscitarem, orar e perna crescer. Estou falando isso, não é nada absurdo, né? Vocês já ouviram isso nas igrejas. É necessário isso? Que tem que acontecer essas coisas? Não, claro que não. A única coisa que precisa acontecer na nossa vida é um quebrantamento. Reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que acontece? As maiores discussões que existem, e nós precisamos entender isso, a questão do selo e do penhor. E é claro que também não quero aqui trazer de uma forma muito simplista, porque às vezes você fala assim, se eu sendo selado pelo Senhor, já recebi o Espírito Santo de Deus, então eu não preciso mais fazer nada, significa que você não entendeu nada e você não foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Significa que você precisa ser alcançado pela graça. Você vive enganado. Vocês lembram que eu preguei domingo? Aquele que vive na prática do pecado não é de Deus, é filho do diabo. Porque aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Está dando para entender? Então, receber o Espírito, ou seja, o selo, o Espírito Santo nos mostra de quem nós somos servos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Vai nos dar a certeza da nossa herança celestial. Olha o que diz aí, quem achou pode ler. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha aí, fostes selados com o Espírito da promessa. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus sela a minha vida e a sua vida com o Espírito Santo dele, da promessa, para que permaneçamos firmes até que ele cumpra tudo em nossa vida. Ô pastor, eu já fiz essa pergunta porque tem pessoas assistindo com essas dúvidas. Por exemplo, pode um ímpio, o Espírito Santo habitar na vida de um ímpio por um determinado tempo, para alguma ação de Deus específica, para alguma coisa de Deus? Olha, alguma obra? Deus usa quem Ele quiser. Só lembrando que o Senhor virou para Moisés e falou para ele assim: você vai libertar o meu povo, e eu serei glorificado em quem? No Faraó. Ele cria em Deus? Perseguiu os cristãos, perseguiu o povo de Deus, queria matar o povo de Deus. Deus usou o Faraó, e Deus foi glorificado na vida de Faraó, que não tinha nada a ver com o próprio Deus. Judas também, né? Judas fez parte da história, estava lá, ele foi chamado para trair. Provérbios capítulo 16, verso 4, quem achar pode ler. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ou seja, Deus criou todas as coisas com objetivo. E se Deus tem objetivo com isso, o ímpio também é instrumento de Deus. Não, ele não perguntou se habita. Se ele pode usar esporadicamente. Exatamente, isso. Não é habitar. Acho que eu me coloquei mal, mas assim, não é habitar, é fazer por um período pequeno, né, no caso. Veja, o Espírito Santo de Deus, ele revela a vontade de Deus. A palavra de Deus, se a gente olhar em Mateus, ele diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ainda mais vós, Pai Celeste. Está dizendo o seguinte, que você nasce pecador, você é um miserável, você está totalmente corrompido, mas o Senhor colocou, embutiu em nós, desde a criação, uma questão moral. Nós temos uma moral imposta em nós, colocada em nós pelo próprio Deus. Por que o ímpio ainda tem aquela questão, não matarás? Não vou matar, o camarada não é crente. O camarada, ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, é honesto, cuida bem da família, só não ama Deus. O Espírito Santo habita nele? Ele sendo bom desse jeito? Claro que não. Ele tem uma questão moral e ética que o Senhor colocou na vida dele. Sim, desde o início. Mas ele não tem o Espírito Santo de Deus. Porque se ele tivesse o Espírito Santo de Deus, ele compreenderia quem é Deus. E Deus só dá o Espírito Santo para os filhos de Deus. Às vezes a pessoa quem está nos ouvindo aí, de repente, o Abel está levantando a mão, e o Thomas também. O Abel levantou primeiro. Às vezes, quem está nos ouvindo, eu não estou acompanhando aqui, mas se tiver alguma pergunta, manda para nós aqui, tá? Às vezes, quem está nos assistindo fica naquela dúvida, então, como eu não tenho o Espírito Santo de Deus, então eu vou para o inferno. Se você morrer agora, vai. E se eu morrer depois e eu me converter? Se você realmente for alcançado pela graça, significa que o seu nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E você será alcançado, porque o Senhor Deus não vai deixar ninguém para trás.
Mas por que até agora eu não entendi? Porque Deus ainda não se revelou a você, mas pode se revelar. Então, no nosso cronos, no nosso tempo, eu posso dizer para você, ainda há tempo. Ainda há tempo de você mudar de vida. Mas se Deus agir na sua vida. Acho que essa questão que ele perguntou é se Judas, por exemplo, que era um filho da perdição, as curas que ele... Porque Jesus enviou os 12, e entre os 12 estava Judas, que era o filho da perdição. Se o Espírito Santo usou ele para fazer curas, para expulsar demônios, apesar dele não ser salvo. Ou seja, se o Espírito Santo pode usar uma pessoa sem regenerar ela, né? Pode. Os poderes podem acontecer. Lá em Mateus também diz lá, quando as pessoas falaram assim, mas Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Fizemos isso, isso e aquilo em Teu nome. O que o Senhor Jesus virou para eles e falou o quê? Apartai-vos de mim, vocês praticaram iniquidade. O nome do Senhor nunca será, a palavra, vou dizer isso, nunca será ridicularizado. O nome do Senhor nunca será diminuído. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Thomas. Liga o microfone. Respondendo à pergunta dele, só para tentar esclarecer, acho que já foi respondido, eu acho que isso entra no conceito da soberania de Deus. Deus pode usar quem Ele quiser. O irmão acabou de frisar a questão de Judas, mas nós temos outro capítulo, quando Ananias reluta com Deus, né? Deus disse, vai lá orar para o Saulo. Ele não queria, Deus disse, vai lá, porque Deus ele é soberano. E o conceito de soberania de Deus é como se fosse naquela monarquia absoluta. O rei é que decide o que ele diz, ele pode quebrar o protocolo. Então, se for olhar no âmbito da soberania de Deus, Deus ele usa quem quiser. Se usou mula uma vez, mula falou e tudo mais. Então, eu acho que se enquadra, mas é mais na questão da soberania mesmo de Deus. Soberania de Deus, é isso mesmo. Vamos lá. Funções do selo. Para a gente poder entender aí do selo do Espírito Santo em nós. O selo ele traz o quê? Autenticidade. Qualquer documento que está selado, ou seja, carimbado, autenticado, você vai olhar assim, esse documento é autêntico. Então, o selo do Espírito Santo traz autenticidade. O selo do Espírito Santo traz possessão. Porque nós somos de posse do Senhor. Você não é de mais ninguém. É como, desculpe fazer essa analogia, porque ninguém gosta de que a gente faça esse tipo de analogia, mas eu vou fazer. É igual gado. O dono vai lá e sela, marca a sua chancela no seu gado. E por onde ele estiver, as pessoas vão ver aquela chancela, aquele selo, vai saber de quem é aquele gado. Ou seja, nós temos o nosso possuidor, que é o Deus Todo-Poderoso, sabe? E nós estamos debaixo da proteção dEle. Quer coisa melhor do que isso? Veja que o selo mostra isso. Você é de minha propriedade, você é realmente meu filho, e eu protejo você. O Senhor, Ele diz assim, que os anjos acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Sabe o que é isso? É a proteção do Senhor. E sabe quando tem aquelas chancelas, aquelas marcas, assim na fazenda, no sítio, nas marcas que você tem lá? Aquilo lá também mostra a privacidade. Quando você coloca uma placa lá, dizendo de quem é aquela propriedade, é propriedade privada. Mostra que nós somos do Senhor. Esse selo do Espírito Santo que o Senhor coloca aqui, é exatamente a ação do Espírito Santo para nos fazer compreender quem é Jesus, quem é o nosso Pai, quem é o nosso irmão e por que estamos aqui nessa terra e para onde vamos. É o Espírito Santo que nos mostra isso.
Isso é o selo do Espírito Santo. Veja, abra Jeremias capítulo 32, versos 10 e 11. Estamos caminhando para o final já. Na próxima quarta-feira vamos tratar sobre o penhor do Espírito. Jeremias 32, versos 10 e 11. Outro já abre em João 3, 33. Jeremias 32, 10 e 11. Microfone. Pode ler? Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Vira aí, eu selei tudo isso, autenticidade, João 3,33. João 3,33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Ou seja, certificação da verdade. Romanos 8, 38 e 39. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, todas essas coisas podem acontecer, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque fomos selados pelo Espírito Santo de Deus da promessa. Veja, irmãos, isso nos dá a garantia da nossa salvação e proteção divina. Isso nos dá essa garantia. João Calvino, ele não tratou muito sobre a questão do Espírito Santo na sua época, porque não era a discussão da época. Alguns dizem, até porque somos reformados. Eu não gosto de, às vezes, usar a palavra calvinista, porque dá a impressão que a gente está idolatrando Calvino. Mas Calvino foi um que sistematizou a teologia, e nós usamos dessa sistematização calvinista para entender muito mais alguns assuntos. Mas Calvino não tratou muito sobre o Espírito Santo naquela época, porque não era a discussão da época. Mas ele trata sobre alguma coisa. Eu quero ler para vocês, eu coloquei aqui, diz assim: não que o Espírito estivesse restrito à pregação da palavra e aos sacramentos, mas sim que ele não pode ser desassociado de ambas. Porque Calvino entendia que o Espírito fala através das Escrituras. É Ele quem revela a vontade de Deus através das Escrituras. Veja assim, ele continua dizendo: o Espírito havia sido dado à igreja, não para trazer novas revelações, mas para nos instruir nas palavras de Cristo e dos profetas. Veja, não está trazendo coisa nova. Pedro diz isso: eu não prego coisa nova para vocês, é coisa antiga. E quem é que nos revela isso? O Espírito Santo de Deus. É isso que Calvino está dizendo aqui. Ele diz assim, o Espírito sela nossas mentes quando ouvimos e recebemos com fé a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Ele limita-se a guiar os crentes e a iluminar seus entendimentos naquilo que ouviu e recebeu do Pai e do Filho, não em si mesmo. Como o ensino divino se encontra nas Escrituras, a obra do Espírito consiste em iluminá-las, fazendo com que esse ensino seja entendido pelos fiéis. Olha que compreensão maravilhosa. Não está trazendo nada novo. Ele estava querendo mostrar para mim e para você, e o objetivo dele é tornar claro a vontade de Deus revelada na sua palavra. Coisa maravilhosa. Temos essa referência.
Queridos, Efésios capítulo 1, verso 13. 2 versículos para a gente poder encerrar. Efésios 1:13. Pode ler. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Viram aí? João capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? O Espírito não fala por si só, mas nos revela o que o Pai quer nos mostrar. Esse é o selo. Somos selados. Somos edificados através do conhecimento da palavra, ou seja, a função do selo é dar autenticidade, mostrar de quem nós pertencemos, entender que estamos debaixo da proteção do próprio Deus, entender que nós temos um particular com o nosso Deus, porque Ele nos trata de forma particular, nas minhas dificuldades, nas minhas mazelas, e Deus trata você também de forma pessoal e particular, porque nós somos diferentes uns dos outros, mas cremos no único e verdadeiro Deus. Amém? Alguma pergunta até aqui? Mais? E a gente já caminha para encerrar. E na próxima quarta-feira nós vamos trabalhar sobre o penhor do Espírito. Nenhuma pergunta? Então vamos nos colocar em pé, vamos cantar o hino. Que hino? 155. Castelo Forte. Como tem bastante nota e muita letra, eu não estou conseguindo cantar e tocar. Quem pode cantar para nós? Está cantando para nós aí? Beleza. Para a gente poder, senão fica na transmissão, fica só instrumento sem voz nenhuma. Ok? Então vou me limitar a não cantar. Vamos desde o início. Em todo transe agudo.
Amém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por esses momentos que passamos aqui na Tua casa, estudando a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos mostre, Deus, cada vez mais como devemos caminhar para agradar ao Senhor e ter uma vida santa diante do Senhor. E as pessoas possam olhar para nós e desejar conhecer a Tua Palavra. É assim que oramos, pedindo ao Senhor que nos leve em paz, debaixo do Teu cuidado. Possamos chegar em casa, ó Deus, e também encontrar os nossos bem, ó Deus. É assim que oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cumprimente o irmão que está ao seu lado aí, dê um abraço nele, em nome do Senhor Jesus.